Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025, vamos falar aí sobre Brasil e Estados Unidos, né? Mais um embate aí, falas aí do presidente Donald Trump. Vamos aqui ao site do G1, né, pessoal? Trump diz que Brasil é péssimo parceiro comercial e chama processo contra Bolsonaro de execução política. O presidente dos Estados Unidos voltou a atacar o Brasil ao ser questionado sobre as tarifas aplicadas a países da América Latina e a aproximação deles com a China. Questão número 1, né, pessoal? As declarações foram dadas em conversa com jornalistas na Casa Branca nesta quinta-feira. Então, fica muito clara aí uma das questões que levam aí a fúria do presidente Donald Trump, né, contra o Brasil, né, se voltar contra o Brasil, é a aproximação do Brasil com a China, principalmente aí mediante o BRICS, né? BRICS. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui lendo, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Brasil é um péssimo parceiro comercial e chamou o processo contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro de execução política. As declarações foram dadas em conversas com jornalistas na Casa Branca nesta quinta-feira, hoje, dia 14. Ao ser questionado sobre as tarifas aplicadas a países da América Latina e a aproximação deles com a China, principalmente após a medida, Trump afirmou que não está preocupado e voltou a atacar o Brasil. O Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial em termos de tarifa. Como você sabe, eles nos cobram tarifas enormes, muito maiores do que nós cobramos, e basicamente nós nem estávamos cobrando nada. Eles cobram tarifas enormes e tornaram tudo muito difícil de fazer. Então agora estão sendo cobrados 50% de tarifas e não estão felizes, mas é assim que funciona, segundo aí o presidente, né, pessoal? O Brasil tem um déficit na relação comercial com os Estados Unidos, né? No entanto, desde 2009. Segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento de Indústria e Comércio Exterior, em 2024, considerando produtos e serviços, o déficit superior a 28 bilhões de dólares, pessoal. Então, ao contrário do que diz o presidente americano, o Brasil tomou um prejuízo aí de 28 bilhões de dólares em relação aí aos Estados Unidos. Na verdade, o Brasil muito mais importou do que exportou, né, pessoal? Então, teve o déficit de 28 bilhões de dólares, né? O presidente americano está equivocado na sua fala. Nós vamos continuar aqui, né? O presidente americano também voltou a defender aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Brasil tem algumas leis muito ruins acontecendo. Eu vi uma segunda questão aí. Primeiro, BRICS. Outra questão que ele vai falar aí é Big Tech. Pessoal, fica muito claro isso aí. Quando eles pegam um presidente e eles colocam na prisão ou estão tentando prendê-lo, eu conheço esse homem e vou lhe dizer, eu sou bom em avaliar pessoas. Acho que ele é um homem honesto. Acho que o que o fizeram é uma coisa... Isso é realmente uma execução política que estão tentando fazer com Bolsonaro. Desde julho, Trump vem falando ocasionalmente sobre Jair Bolsonaro ao mencionar o Brasil. Ele acusa o judiciário brasileiro de estar fazendo uma caça às bruxas contra o ex-presidente. Na quarta-feira, pessoal, dia 13, o presidente Lula afirmou que o governo seguirá tentando uma negociação com os Estados Unidos para tentar reverter a tributação dos produtos brasileiros. A gente vai continuar teimando em negociação, porque nós gostamos de negociar. Nós não queremos conflito. Não quero conflito nem com o Uruguai, nem com a Venezuela, quanto mais com os Estados Unidos. Agora, a única coisa que precisamos exigir é que a soberania nossa é intocável. Ninguém dê palpite nas coisas que nós temos que fazer. Falou aí, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao anunciar taxas de 50% aos produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos em 9 de julho, Trump associou a medida diretamente ao julgamento no qual Bolsonaro é réu. Desde o anúncio da nova taxação, Trump saiu repetidas vezes em defesa do ex-presidente. Em 17 de julho, por exemplo, divulgou uma carta escrita para Bolsonaro em que voltava a defender o político do PL e criticar a justiça brasileira. 2 dias antes, voltou a citar a caça às bruxas. O presidente Bolsonaro é um bom homem. Conheci muitos primeiros ministros, presidentes, reis, rainhas e sei que sou muito bom nisso. O presidente Bolsonaro não é um homem desonesto. Ele ama o povo brasileiro. Ele lutou muito pelo povo brasileiro. Não é que ele seja meu amigo.
Ele é alguém que eu conheço. Sei que ele representa milhões de brasileiros. São ótimas pessoas. Ele ama o país e lutou muito por essas pessoas. Eles querem prendê-lo. Acho que isso é uma caça às bruxas e acho muito lamentável esse Trump no último dia 15 de julho. Segundo a PGR, Bolsonaro liderou uma organização criminosa armada voltada a desacreditar o sistema eleitoral, incitar ataques a instituições democráticas e articular medidas de exceção. Em interrogatório no STF, Bolsonaro, no mês de junho, pessoal, vocês acompanharam aqui conosco, Bolsonaro negou que tenha liderado a trama, a chamada trama golpista, né? Assim diz aí a PGR, né, que é a Procuradoria-Geral da República, aí, né, pessoal está acusando, né, o Bolsonaro. Na terça-feira passada, dia 12, os Estados Unidos afirmaram que a situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou em relatório feito pelo governo do republicano Donald Trump. O documento elaborado pelo Departamento dos Estados Unidos faz críticas ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro do STF Alexandre de Moraes. Também critica a prisão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. A situação dos direitos humanos no Brasil piorou ao longo do ano. Os tribunais tomaram medidas amplas e desproporcionais para minar a liberdade de expressão. Aí, pessoal, é a questão das big techs, né, pessoal, que não querem tornar a internet aí terra sem lei nenhuma. Enquanto aqui no Brasil, a gente tem falado sobre isso aqui, né, pessoal, nós temos conversado sobre isso aqui no Brasil, estamos buscando regulamentar a internet. Já nos Estados Unidos, é totalmente ao contrário, eles querem liberar geral, não querem nenhum tipo de regulação, então eles criticam o Brasil muito por causa disso também, porque o Brasil quer regular a internet, principalmente no que tange aí as crianças, né, pessoal? E os Estados Unidos não quer nenhum tipo de regulamento na internet, né? Então, esse é um dos motivos do Donald Trump se voltar contra aí ao Brasil, né, liberdade de expressão e na internet, olha aí, né, bloqueando o acesso de milhões de usuários à informação. Ou desinformação, né, seu Donald Trump? Vamos lá. Além disso, também critica a Europa e afirma que não há abuso significativo de direitos humanos em El Salvador, para onde o governo Trump enviou vários imigrantes deportados, e onde governa um aliado do republicano, Nayib Bukele, que acaba de aprovar a reeleição ilimitada no país. Presta atenção, né? O que é um documento divulgado pelos Estados Unidos? O relatório de práticas de direitos humanos de países em 2024 foi entregue nesta terça-feira, ontem, ao Congresso americano, anteontem, ao Congresso americano. Ele é composto por avaliação de 196 países membros da Organização das Nações Unidas e é referência mundial, usado, por exemplo, em tribunais dos Estados Unidos e internacionais. O relatório é divulgado anualmente. Contexto Trump, pessoal. Vamos lá. O relatório de direitos humanos sobre o Brasil vocaliza críticas semelhantes às adotadas por Trump desde que anunciou o tarifaço aos produtos brasileiros. Ao justificar a tarifa, Trump citou perseguição política ao ex-presidente Bolsonaro, seu aliado. O relatório mostra uma mudança em relação ao divulgado em 2024, feito sob a administração de Joe Biden, do democrata rival de Trump. Suspeita de politização. O jornal The Washington Post relatou que a redação do relatório sobre o Brasil causou desconforto no Departamento de Estado, com servidores dizendo que o processo foi indevidamente politizado, quando comparado a dos anos anteriores. O próprio governo aí, Departamento de Estado lá dos Estados Unidos, ficou desconfortável com a posição aí do documento, escrito aí pelo republicano Donald Trump, dizendo que está sendo um processo que foi usado de forma indevida, forma politiqueira, No relatório de 2024, produzido pela gestão do democrata Joe Biden, relativo aos acontecimentos de 2023 ou anteriores às eleições presidenciais brasileiras, foram consideradas justas, livres de abusos ou irregularidades. O relatório apenas mencionava pontos de atenção em relação a assédio eleitoral e tentativas de interferência de organizações criminosas, além do aumento de inspeções de polícia rodoviária federal em ônibus públicos no Nordeste nas eleições presidenciais que nós vimos acontecer, pessoal? E o Alexandre de Moraes chegou aí a chamar o comandante lá da PRF e pedir para desobstruir as estradas, senão ia prendê-lo, E
Hoje ele se encontra preso, inclusive, né, no suposto movimento para dissuadir o voto em região com maior presença de eleitores de Lula, né? O objetivo era impedir que os eleitores de Lula chegassem ao local de voto, né, pessoal? E continuamos aí a tocar nesse assunto. Agora vamos trazer o assunto aqui para o Brasil, né? Vamos continuar no G1 aqui, pessoal. Tá um tiquinho, a internet sempre dando aquela travadinha básica, mas a gente vai que vai. Vamos falar aí da posição de Hugo Mota, né, sobre a questão da anistia, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Você que chegou aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos, a deixar o seu precioso like e o seu comentário, que é extremamente importante. Assim você ajuda no engajamento aqui do canal e a sua amiga continuar com o trabalho aqui na plataforma do YouTube, com um like, com um comentário, ele ajuda, ele vai aí e vai considerar os conteúdos relevantes e vai indicar aí para quem não é inscrito no canal, né? Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos, eu sempre gosto de dar boas-vindas aos inscritos. Muito obrigada a você que já acredita no nosso trabalho, que já está aqui conosco. Muito obrigada, seja bem-vindo. E vamos continuar então a falar aí sobre a situação aí aqui no Brasil agora, né, pessoal? Hugo Mota diz não ter clima na Câmara para anistia ampla, geral e restrita. Essa é uma das reivindicações aí da oposição, né? Estão reivindicando aí o plano de anistia ampla, geral e irrestrita. Mas o Mota disse não ter clima para isso. O presidente da Câmara falou um projeto alternativo que prevê revisão de penas para os invasores. Ele também reiterou que não concorda com as atitudes do deputado Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Né? Vamos ver o que fala aí o presidente da Câmara dos Deputados, que se pronunciou no dia de hoje, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, afirmou em entrevista à Globo News, hoje, quinta-feira, dia 14, que não vê dentro da casa um ambiente para anistia ampla, geral e restrita, como defendem apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na última semana, aliados do ex-presidente ocuparam os plenários da Câmara e do Senado na tentativa de pressionar pela aprovação de um pacote de medidas que incluíam uma anistia para todos os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Após negociações, o movimento foi encerrado. Líderes da oposição, no entanto, defenderam que a pauta da anistia continua sendo uma prioridade. Na visão de Mota, um projeto alternativo pode ser um ambiente melhor entre os partidos de oposição e de base governista. É esse que eu acho que é o sentimento da casa, disse aí Hugo Mota. Um projeto auxiliar começou a ser discutido ainda no semestre passado, que não seria uma anistia ampla, geral e restrita. Eu não vejo dentro da casa um ambiente para, por exemplo, anistiar quem planejou matar pessoas. Não acho que tem esse ambiente dentro da casa, disse Mota em entrevista aí à Globo News. Uma operação da Polícia Federal revelou a existência de uma operação chamada Punhal Verde e Amarelo, ligado aí à chamada trama golpista, que previa a morte de autoridades, entre elas o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Alexandre de Moraes e o vice-presidente Geraldo Alckmin também, né, pessoal? Não podemos esquecer. A ação correria com o desdobramento do golpe de Estado em 2022, caso ele fosse consumado, e faz parte da ação penal da trama golpista em julgamento lá no STF, né, pessoal? Caso eles conseguissem aí levar à frente a trama golpista, caso desse certo, entraria aí a segunda parte do plano, que seria ceifar a vida aí, né, do presidente eleito, o vice-presidente e o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE à época, né, o Tribunal Superior Eleitoral, que conduziu as eleições daquele ano de 2022, né? Segundo o deputado, há uma preocupação com participantes das invasões às sedes dos três poderes, que receberam penas altas, que poderiam se beneficiar de uma revisão e progredir para regimes mais brandos. Há uma preocupação, sim, com pessoas que não tiveram um papel central pela cumulatividade das penas e acabaram recebendo penas altas. Há uma certa sensibilidade acerca dessas pessoas que poderiam, numa revisão de pena, poder, de certa forma, receber, quem sabe, uma progressão e ir para um regime mais suave, que não seja um regime fechado, prosseguiu. Um levantamento feito pelo STF, com base em um pedido aí do G1, aponta que dos mais de 1,4 mil presos no 8 de janeiro, 141 continuam na cadeia e 44 estão em prisão domiciliar. Entre eles, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que na verdade não estava no dia lá, né, mas estava envolvido aí na trama, né, toda que se deu aí o ápice no dia 8 de janeiro.
O presidente da Câmara também reiterou a possibilidade de retomar as discussões sobre esse projeto alternativo com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e com o representante do Supremo Tribunal Federal. Ninguém quer fazer nada na calada da noite, de forma atropelada. O que aconteceu no 8 de janeiro foi muito grave e isso precisa ficar registrado para que, assim como aconteceu na última semana no plenário da Casa, esses episódios não voltem a se repetir, destacou aí Hugo Mota. Caso Eduardo Bolsonaro. Mota também foi questionado sobre a situação do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que pediu licença do mandato, mas mora nos Estados Unidos desde março. O prazo previsto para a licença foi encerrado e o parlamentar afirma que não pretende voltar ao país. Ele pretende permanecer nos Estados Unidos e defende sanções do governo norte-americano, que subiu aqui uma notificação falando exatamente do Eduardo Bolsonaro. Dê uma olhadinha aqui, desculpa galera, vamos voltar aqui. Mota, no entanto, afirmou que tem demonstrado discordância com a atitude de Eduardo permanecer nos Estados Unidos e defende sanções do governo norte-americano ao Brasil. Quando parte para uma atuação contra o país que prejudica empresas e a economia, eu não acho razoável. Realmente nós temos total discordância, reiterou aí o Hugo Mota sobre a atitude de Eduardo Bolsonaro. Segundo ele, dentro da própria direita e do partido do Eduardo, o PL, muitas atitudes do deputado Bolsonaro que não são apoiadas por eles próprios, até porque são questões indefensáveis. O presidente da Câmara também reiterou que interesses pessoais não podem ser colocados acima do interesse do país. Isso é uma coisa que não podemos permitir. Eu quero aqui registrar a nossa completa discordância com essas atitudes, porque penso que são atitudes que trazem prejuízos consideráveis para pessoas, empresas e para a economia do país, que não deveria estar sendo colocada em discussão, pessoal. Pois esse é o nosso conteúdo de hoje. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.